Vamos começar a falar do Atlético aqui na turma do Bate-Bola. Atlético que no segundo tempo, o Paulo Azeredo, você que traz hoje as notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola, já uma entrevista especial, hein? Material especial, claro, já daqui a pouquinho com um bate-papo ao vivo com o ídolo do torcedor atleticano que tá de volta ao clube, em especial para trabalhar bem nesse segundo semestre, né, Azeredo? Um abraço, Tudo Paulinho. bem, Cirilo? Um abraço pra você, boa noite. Edu Panza falou que já foi torcedor, né? Aí esse convidado nosso já foi jogador, agora ele é cartola, né? Então ele tá do outro lado agora, gerente de futebol do Atlético, Guilherme. Aliás, foi um belíssimo jogador, né? Como fazia gol o Guilherme, coisa que hoje tá em extinção no futebol brasileiro, realmente, aquele centroavante matador. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele aqui na segunda hora da turma do Bate-Bola. Vale a pena todo mundo ficar ligado até o final hoje aqui na Itatiaia. E hoje também, Cirilo, nós tivemos aí um primeiro teste, né? Deste Atlético que está há 3 semanas, na terceira semana, na verdade, de intertemporada com o Barba Domingues, e que terá mais uma semana, na próxima, com outro jogo treino, este na Cidade do Galo, não na Arena MRV, como foi o de hoje, contra a equipe do Betim. Hoje jogou o Galão com o Galinho, o profissional, o time principal com o time sub-20. E o time principal do Atlético venceu por 3-1. O Bernard fez 2 gols e o Igor Gomes, que começou jogando, fez o outro gol. No primeiro tempo, 1-1, Igor Gomes marcou para o Atlético principal. O Wanderson, jogador que veio do Flamengo, contratado na base do Flamengo, um lateral direito que tem como ponto forte o apoio, fez também um belo gol numa tabela pela direita. O garoto empatou. E o time do Atlético foi o seguinte: o Galo não teve time titular e depois time reserva não, Cirilo. Ele mesclou, o Barba mesclou o time do Atlético e foi o seguinte time que começou: Gabriel Delfim, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Pacini, Alexander, Maicon, Vitor Hugo, meio campista, e Igor Gomes, Cassier e Coelho. Esse foi o time do Atlético da primeira etapa. O Pedro Cobra ainda defendeu um pênalti do Maicon, que foi cobrado aos 27 minutos. Aí no segundo tempo, mudou o time todo, mas repito, não foi time reserva. Tivemos alguns titulares também neste time: Everson, Ivan Roman, Léo Duarte, que hoje jogou o segundo tempo, Lianco e Lodi, Tomás Pérez, Cissé, Bernard, Dudu, Renier e Cauã Soares. Segundo tempo foi 2-0 pro Galo, com 2 gols do Bernard. E o Everson também pegou uma penalidade no finalzinho, aos 40 minutos, do centroavante Jonatas, do sub-20 do Galo. Então, foi um teste em que o Atlético fez 2 formações diferentes. O primeiro tempo um pouco mais parecido àquele time que finalizou a temporada até a Copa do Mundo, né? Com o Natanael fazendo mais um terceiro zagueiro ali pela direita, às vezes passando também. No segundo tempo, um 4-4-2 tradicional do Atlético, e o Dudu fazendo mais pela direita, o Bernard pela esquerda, o Tomás Pérez mais plantado, o Cissé chegando à frente também, encostando no Cauã Soares e no Renier, que eram 2 centroavantes que jogavam mais enfiados. Então esse foi o teste do Atlético. Vamos trazer aqui na turma do Bate-Bola, Cirilo, a palavra do Barba Domingues, que logo após esse jogo treino, com vitória do time principal por 3-1, ele começou falando e explicando como foram feitos os trabalhos durante esta intertemporada até aqui. Fala, Barba. Que estamos entendendo muito melhor que queremos fazer, como queremos jogar, as intenções que vamos a querer ter dentro do campo de jogo. Então é importante nos conhecer muito melhor, ajustar e corrigir as situações que tínhamos que corrigir do semestre pasado, y mejorar algunas situaciones que queremos como time ser melhores, mais fortes. Então fizemos muito foco nessas situações, tanto as defensivas como as ofensivas, e a resposta dos jogadores é muito boa, tem uma grande predisposição ao trabalho, a estar convictos do que queremos fazer dentro do campo de jogo. Então isso é importante para nós. Bom, Cirilo, o Barba destacou também a oportunidade de ver mais de perto a equipe sub-20 do Atlético e da importância de um jogo como esse para esses garotos. Quando começamos a falar disso, é importante para nós saber o valor do clube y olhar a eles, y que eles se sientan valorizados también. Todo el tiempo subimos para los treinos a eles también, entonces conhecemos muito as capacidades dos meninos y
sabemos o que pueden hacer. Y comenzar así un treino muy duro, muy exigente, para nós fue uma boa experiência. Bom, este então, Barba Domingues, deu pra ver, Cirilo, que ele também evoluiu no português, né? Ele saiu do castelhano agora, do argentino, pro portunhol. Tá quase chegando no português ali, já melhorou bastante, intensificou, inclusive, essa questão. E na entrevista deu pra entender muito mais aquilo que o Barba falava neste momento. E só pra fechar aqui, pra que você possa comentar com o Edu Panzi também sobre o teste, Cirilo, nós trouxemos aqui mais cedo no Rádio Esportes uma fala do Paulo Brax, que é importante. Ele falava sobre janela, mas mais do que isso, ele falou sobre abrir espaço e dar minutagem para os destaques da base do Atlético. Deu para entender, a gente pode até rever isso mais tarde com o Guilherme aqui, de que o Atlético vai buscar aqueles reforços que já falamos aqui, 2 a 3 nomes, que possam agregar qualidade ao time, mas que os garotos terão mais minutagem, principalmente aqueles que vêm obtendo destaque nos treinamentos e também nos jogos. Excelente, Azeredo, e de fato elogiável, né, a melhora na comunicação do Barba Domingues, né, muito importante, isso é fundamental, isso não é, a gente já falava anteriormente com treinadores anteriores, né, então é importante a gente elogiar também agora esse interesse que o Barba Domingues demonstrou aparentemente desde o começo também, melhorar o idioma. Ele pediu desculpa lá no comecinho quanto ao idioma e agora está falando absolutamente, muito mais claramente. Ele não tinha tempo nem para treinar, né, quanto mais para aprender o português, agora que ele teve tempo, ele se esforçou. E nós que falamos português, nós que somos nativos, né, do Brasil, a gente sabe a dificuldade que é falar português e o Barba Domingues está falando realmente claramente. O Edu, vamos lá. Quanto à importância desse teste e misturando com o tema que o Azeredo abordou no final, e ele disse dessa entrevista, dessa fala do Paulo Brax mais cedo também. O Atlético está institucionalmente interessado em dar mais espaço aos seus jovens. Isso também passa por um teste como esse que foi mostrado na TV oficial do clube para todo mundo assistir, para ver os garotos, e certamente vai ter que passar agora por mais minutagem, dar mais espaço para os garotos também nesse segundo semestre. A pior coisa para esse tipo de treino é fazer análise sobre esse tipo de treino. Exato, e o torcedor vai querer, mas ganhou só 3-1 dos moleques. Foi treino, né, gente? Não existe análise sobre o que aconteceu do Atlético profissional contra o Sub-20. Foi simplesmente um treino. É como se fosse um coletivo à moda antiga, só que com a base, para ajustes. O Barba, ele inicia esse trabalho, essa pré-temporada, ele já começa a vender a sua ideia para o grupo e faz um teste num coletivo para ajustar. Ô fulano, lembra aquilo que nós conversamos no início da semana que eu queria que você fizesse? Você fez muito bem, é isso. Ô ciclano, lembra que a gente conversou anteontem no treino? Então, não foi legal, você precisa melhorar isso. Agora, isso aqui ficou legal, isso aqui foi bom. Por isso a mistura, nada de time titular, mesclar, às vezes testar determinado jogador uma função que ele imagina que durante esse período de parada, de Copa do Mundo, ele tenha vislumbrado algo para o futuro, para esse atleta. Então, o torcedor do Atlético, que por um momento leu algum tipo de crítica sobre o que aconteceu hoje, errado tá quem está fazendo a análise crítica em relação a um treino. Não existe análise crítica em relação a treino. Treino é treino, são apenas observações. Às vezes, um problema que aconteceu no treino, é ótimo, porque é no treino que tem que ter o problema, para que ele seja corrigido e que não se repita nos jogos. Aí nos jogos, sim. O dia que o Atlético voltar, Atlético e Bahia, começou o jogo, enxergamos problemas, vamos fazer a análise e as devidas críticas. Enxergamos evolução, vamos fazer a análise e os devidos elogios. Gente, menos. Apenas treino, a mesma coisa que a gente falou no jogo do Cruzeiro contra o Defensor, apenas treino, teste, ajuste, melhoras, correções e nada além disso. Daqui a pouquinho, o Azeredo, reforçando para quem tá ligando o radinho agora, Guilherme, coordenador técnico do Atlético, vai estar com a gente pra gente conversar sobre temas relacionados ao planejamento do clube e ao dia a dia do clube, ao dia a dia do vestiário. Já vamos conversar com ele sobre isso no segundo tempo aqui da turma do bate-bola a partir das 7 horas. Para fechar esse primeiro tempo, Azeredo. Só duas questões aqui, Cirilo. A primeira é que bom lembrar que não tem Alan Franco, nem Minda e também nem
empreciado. Esses jogadores estão de recesso e aí serão reintegrados a partir do próximo sábado, né? Estariam de recesso até o dia 10, então sábado voltam. E pro jogo contra o Betim, semana que vem, um jogo treino na Cidade do Galo, estarão à disposição do Barba. E a outra questão, sobre isso que o Edu Panzi falava, dos jovens também, o Paulo Brax tem uma informação importante. Ano passado, o Atlético deu cerca de 600 minutos. Essa foi a minutagem para os garotos no profissional. Até o período pré-Copa, o Atlético já havia dado 2.000 minutos. E pretende, por isso, então, abrir mais espaço e dar mais minutagem para esses garotos. E fica a expectativa, principalmente em relação ao jovem Riquelme, que deve ser apresentado a ele. Um plano de carreira agora, com inclusive renovação de contrato dentro do Atlético. E o Riquelme pode, inclusive, já treinar, mesmo com 17 anos, no time principal, já a partir da próxima semana, porque ele está na seleção brasileira sub-17 com mais 4 atleticanos que foram convocados, tá, Cirilo? Ô, Nath Fiuza, é óbvio que foi muito mais um treino do que um jogo. É o Atlético enfrentando o Sub-20. E tanto prova disso que o Barba não teve, como explicou o Paulo Azeredo, time titular, pronto. Ele deu uma mescla ali, aproveitando para explorar algumas situações. O que você pensa dessa atividade do Galo na Arena MRV? O que você viu de principal ponto positivo, negativo do treino do Galo hoje pela manhã, Nath? Tiago, eu acho que é sempre importante esse tipo de atividade, né? Nós estamos caminhando aí para essas próximas semanas, já que vão anteceder o retorno da temporada no futebol brasileiro, então é importante já ir pegando um pouquinho mais de ritmo, né? Ainda que seja um treino, mas tem um pouquinho mais de cara de jogo. Eu acho que isso é importante, alguns movimentos que podem ser melhor observados, até para o Barba perceber o que ele vem trabalhando no dia a dia, que tem funcionado, o que ainda precisa de ajustes, pelo que a gente percebeu aí, né? Das informações que o Paulinho trazia. Duas coisas não mudaram do que já era o Galo de antes da pausa, e eu vejo isso como positivo. O primeiro delas é que o Everson continua salvando, pegando os pênaltis como de costume, e o segundo ponto, Renan Lodge e Bernard trabalhando bem. A gente viu antes da pausa para a Copa do Mundo, o Lodge contribuindo com muitas assistências e o Bernard sendo um cara de maior poder de finalização, aparecendo mais na área inclusive. E agora nesse jogo treino isso se repete, né? Tanto que o Bernard faz um dos gols com a assistência do Renan Lodge e ainda marca um terceiro gol. Ter esse Bernard decisivo, esse Bernard pisando na área, esse Bernard que chama a responsabilidade, isso é importante para o Atlético. Até porque o time vai passar por um período agora de eleger novas lideranças, né? Com a saída do Hulk, é um cargo, um posto no time ali que vai ser ocupado agora por outros atletas, e o Bernard é sim um dos jogadores mais experientes e uma referência dentro desse elenco. E vinha crescendo de produção, de desempenho com o Barba, é bom ver que isso não mudou. A mudança tática que ele faz no segundo tempo, que o Paulinho explicava de um jogo com 2 atacantes, uma dupla, é algo legal também, que a gente já vinha falando, inclusive, que podia ser testado, né? Talvez um atacante de maior poder de mobilidade para trabalhar próximo do Cassierra, que tem um bom arranque, mas é um jogador mais posicional. Então, acho que é um período importante para melhorar o Atlético coletivamente e para testar algumas possibilidades. A gente gostaria que o Barba já tivesse à disposição mais peças novas, né? Para ele testar encaixes diferentes. Mas dentro do que ele tem, ele vem tentando de alguma forma fortalecer o coletivo, né, Tiago? Azeredo, o que o Paulo Brax tem a dizer, meu amigo? O torcedor tá ansioso, e hoje tem o Guilherme, hein? Na turma do bate-bola, com o João Vitor Cirilo, o outro homem forte do futebol do Galo, vai estar ao vivo logo mais na turma do bate-bola. Não é isso, Paulo Azeredo? Thiago, a partir do segundo tempo, né, da turma do bate-bola, a partir das 7 da noite, estaremos aqui com o gerente de futebol do Atlético, Guilherme. O Guilherme, ex-centroavante do Galo, batendo esse papo com a gente. Mas vamos trazer então aquele que trabalha ao lado do Guilherme, que é o VP de futebol do Atlético, vice-presidente de futebol, Paulo Brax, que durante o jogo, Thiago, foi entrevistado pelos companheiros da Galo TV e comentou sobre aquilo que o torcedor está mais esperando, questão de reforços, janela de reforços no Atlético. Fala com a gente aqui no Rádio Esportes, Paulo Brax, como será essa janela do Atlético? A gente está na iminência aí de abrir a segunda janela. Abre dia 20 de julho, termina 11 de setembro. E lembramos que na primeira janela nossa, do início do ano, a gente fez uma reformulação grande no elenco. Para nós, uma reformulação grande, que foram 7 reforços e cerca de 14 saídas. Até porque a gente tem como projeto do clube e objetivo do clube dar espaço para a categoria de base, para os nossos crias,
para a gente valorizar essa minutagem dos atletas da base. Então a gente precisa de espaço no elenco para esses atletas jogarem. A gente comparar ano passado com esse, ano passado a gente teve cerca de 600, 700 minutos de atletas da base, e esse ano a gente está batendo 2.000 até essa parada. Então a gente precisa de espaço, a gente precisa sempre planejar pensando na base. E no início do ano a gente fez um investimento relevante, fizemos algumas compras, e nesse meio do ano o nosso CEO, o presidente Pedro Daniel, já deixou claro em algumas entrevistas, né, qual que é a diretriz do clube. É uma diretriz que é cumprida pelo departamento de futebol em nível de hierarquia, que o Atlético não vai fazer investimento forte nessa janela do meio do ano. O Atlético não vai fazer investimento de compra, o que não significa, Carol, que nós não vamos contratar e que nós não vamos manter uma folha, que é uma folha alta, uma folha competitiva dentro dos nossos objetivos do ano. Então a gente vai ser pontual, a gente já está sendo pontual, e além dessa premissa financeira, porque o financeiro anda junto do desportivo, não anda em paralelo mais no clube, a gente só vai trazer jogador que suba o nível do nosso elenco. Essa estratégia da gestão, de dar espaço para a base, de dar minuto para os jovens, contratar por contratar, a gente não vai fazer para ter número, para dar resposta. É muito fácil contratar, a gente não vai fazer isso. Então a gente vai valorizar esse nível, essa qualidade, para a gente poder também não ter saídas não programadas, que é o que aconteceu agora. Não tivemos saídas não programadas. Manutenção do elenco, manutenção da comissão técnica e os reforços que ainda vão chegar.